pelas nossas crianças, orar pelo Theo, está fazendo 25 anos. Três anos de idade, ele já está nova. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do Theo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem abençoado essa casa, tem derramado, Senhor, a tua unção sobre a vida dele. Eu quero te pedir, Senhor, que ele venha guardar essa criança, Senhor, do seu mal. O Senhor vem trazer seu crescimento de estatura, mas também o que acha nesse coração. Temor na serventia, temor, Senhor, tudo aquilo que ele vai expressar na sua presença, que ele venha ser um canal eficaz do teu poder e da tua glória. Da mesma forma, queremos pedir para as nossas crianças, abençoa, Senhor, as nossas tias que estarão ministrando, os nossos filhos, que também eles possam estar crescendo, Senhor, em estatura, mas também no conhecimento da tua palavra, Pai. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Desce devagar, desce bem escada, sem pular no lugar errado. Isso. Quem sentiu melhoria no som da igreja hoje? Levanta a mão aí. Percebeu mesmo? Nitidez, né? Estava nítido, estava muito melhor, trabalhando, Deus está abençoando a gente. E isso é motivo de alegria para nós. Cada conquista que nós temos aqui é fruto da tua obediência, é fruto da tua gratidão para aquilo que o Senhor tem feito. E nós temos revertido isso na melhoria da casa do Senhor. Muito legal, fiquei muito feliz. O Felipe está adiante. O som vai ficar matando a igreja. Ele está ainda em processo ainda de ajuste, de conhecer a mesa. Mas a gente está trabalhando, bem? Vamos lá? Já botou 5 aí? A gente levanta a luz. Eu quero desconstruir sua mente um pouco hoje em relação a algumas questões que por vezes, por falta de construção ou pela construção errada de alguns conceitos, nós às vezes, eu que mexi aqui, estava pegando aqui no peito. Piorou? Acho que aqui está melhor para mim. Deixa assim que eu mexo lá. Por conceitos errados, ou por aprendizado errado, ou por escolha pessoal, às vezes a gente se enrola. Na semana passada nós trouxemos uma reflexão sobre o despertamento. Nós falamos não do despertamento do avivamento, não nesse sentido, se bem que esse despertamento que a gente tentou tratar, ele nos conduz a uma intimidade e a ter um momento em que o avivamento pode chegar aqui na nossa casa. Nós falamos sobre a necessidade de acordarmos como igreja. E para acordarmos, para percebermos o que somos como igreja, nós precisamos nos desvencilhar de todo tipo de dificuldade individual. Quando você chega aqui abatido, quando você chega aqui ferido, caído, a tua individualidade afeta a comunidade. E o oposto é verdadeiro. Quando você está bem, quando você está para cima, você irradia questões que vão botar as pessoas que estão perto de você para cima também. Então, as dificuldades individuais para a coletividade precisam ser saradas para que nós possamos avançar. Nós utilizamos de Efésios,
E eu queria voltar para Efésios novamente. A gente começa a trabalhar. Nós estamos lendo Ezequiel. Acho que é 45. Nós lemos até o 45 da semana. Foi isso? Eu acho que foi até o 45. Mas lá são leitura. A igreja tem passeado em Efésios. A gente tem degustado um pouco mais. E Efésios 5 começa. Isso me chama muita atenção. Ser, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E ele já começa trazendo uma leitura e um posicionamento para o discipulado de forma diferenciada. Ele fala que eu tenho que imitar Deus. Só vai imitar Deus quem tem intimidade com Ele, né? Se você não conhece, não está dormindo no mesmo quarto que Ele, você não sabe quem Ele é. A partir daqui, Paulo desenvolve um padrão de como devemos ser verdadeiros discípulos, ou como verdadeiros discípulos deveríamos se posicionar. Entenda isso, irmão. Não é um dia, não é uma semana, não é uma atitude, é para o resto da vida. No capítulo 5 nós vemos um discurso apontado para comportamentos reprovados e como deveríamos nos portar em relação a tudo isso. E no versículo 14 ao 16, que foi a base da mensagem na semana passada, eu vou repetir aqui para a gente dar continuidade àquilo que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração. Irmãos, eu quero pedir perdão para você se por um acaso você acha que eu estou falando muito do mesmo assunto. Mas a Bíblia é tão profunda e ela tem tanto desdobramento que eu estou pirando. Eu falei essa semana, eu estava falando com o William, obrigado. Eu estava falando com o William, eu estou pirando. O William e o Luciano estavam na loja lá no sábado. Ontem eu falei para ele, eu estou pirando, porque eu estou lendo Bíblia e o negócio parece que está brotando e não para. Eu fico bebendo daquilo e eu fico pensando o que eu faço, como é que eu faço para passar isso para esse povo. E assim eu tenho que voltar. E ele vai dizer assim: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, veja prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. A gente falou sobre isso na semana passada. Só que o final do versículo 16 vai terminar assim: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, continuando esse desenvolvimento, estabelecendo ou dando devido crédito à importância dessa linha de raciocínio, de uma igreja que precisa estar preparada para prosseguir. Eu comentei isso na semana passada, Efésios, se nós formos perseguidos, não tivermos mais nada na mão, e tivermos a carta de Efésios, ela é a estrutura que a igreja precisa para se manter viva e avançar. Então é muito relevante o que eu quis dizer. Então, continuando o desenvolvimento da importância da linha de raciocínio de uma igreja que precisa estar preparada para prosseguir. Veja, se você ficar pelo caminho, uma parte da igreja vai ficar pelo caminho. Nós não podemos parar. A gente tem que voltar, a gente vai ter que pegar você caído, vai ter que levantar você, vai ter que trazer você nessa condução, nesse caminho.
A gente não está aqui para perder ninguém. A gente está aqui para fazer com que a igreja cresça no conhecimento. E esse tipo de posicionamento vai cobrar de você ações e atitudes, para que você continue nesse processo. Então, igreja que precisa estar preparada para prosseguir. Eu gostaria de trazer alguns alertas importantíssimos para você essa noite. Essa parte final do versículo 16, ele termina dizendo: remir no tempo. O que é remir no tempo? O que seria remir no tempo dentro do conceito de uma igreja que precisa entender quem ela é? O que é remir no tempo dentro daquilo que o Senhor tem para mim e para você? Ou o que é remir no tempo dentro de um contexto da pregação do Evangelho no mundo pervertido, perdido? Ele vai falar sobre remir no tempo e dos dias maus. Inclusive, cadê o logozinho da mensagem? Bota aí, para você não entender. Remir no tempo, entendendo dias maus. Remir no tempo, em outras traduções, esta expressão aponta como aproveitando cada oportunidade. Você acordou hoje e com certeza você pegou o seu celular, você viu postagens, você falou com pessoas, o tempo passou e talvez você não parou em nenhum momento em que você estava olhando seu celular para ser efetivo na pregação do Evangelho. Cadê o João? Qual é a palavra que você fala? Eu sou o quê? Intencional. Talvez você mexeu no seu celular hoje e não foi intencional em nenhum momento. Remir no tempo, em outras traduções, essa expressão aponta como aproveitar cada oportunidade. Remir no tempo tem o significado de ter poder sobre o nosso tempo, administrar aquilo que tenho em prol do reino de Deus. Você está comigo? Você está entendendo o que a gente está falando? Sim. Resgatar e usá-lo com sabedoria para todas as coisas que são verdadeiramente importantes. Escuta o que eu vou dizer, preste atenção. Não porque sou pastor, mas porque eu amo pessoas. Quem tem a oportunidade de ir na loja lá, vê que às vezes eu estou falando com 4, 5 ao mesmo tempo, mandando mensagem para um, mandando mensagem para outro. Vou repetir, não porque sou pastor, porque amo almas, porque pessoas precisam daquilo que eu tenho recebido de Deus e tenho a oportunidade de semear na vida do outro. O texto vai dizer que você precisa administrar melhor aquilo que você tem, o tempo que você tem. Valorizar todas as nossas oportunidades. Por isso que às vezes eu estou aqui na igreja, eu fico triste quando alguém começa a dormir dentro da igreja. Fica em pé, irmão, vai lavar o rosto. Esse investimento que nós estamos fazendo aqui é de sarar a tua alma, de sarar a tua vida. Esse tempo que estamos vivendo aqui é um tempo importantíssimo para fazer de você uma pessoa melhor, não para você, transformar você em Cristo. Então é inadmissível você dormir no tempo.
valorizar nosso tempo, buscar sabedoria em investimentos que surtirão em semeaduras que frutificarão para o reino de Deus. Para que você vem na igreja? Você vem na igreja para receber uma porção do Espírito. Você vem na igreja para receber uma palavra que vai ser utilizada na sua vida e precisa ser apontada para a vida do outro. Quantos Ubers nós temos aqui? Tem o Rodolfo, tem o William, tem o Vitor, tem mais algum? O Matheus não está aí hoje. E às vezes o John. Esses caras estão ficando bem malucos. Porque o Espírito Santo de Deus está começando a mover eles como ferramenta viva e eficaz para cada pessoa que entra e senta dentro do carro deles. Há todo tempo eu sou procurado por eles e cada hora eles têm uma experiência nova. Esse menino está ficando maluco. Porque ele foi impactado pelo poder de Deus. Ele teve na loja essa semana, ele me mostrou os vídeos iniciais. E ele fez questão de me mostrar, pastor, olha a diferença desse Vitor. E olha quem é esse Vitor hoje em dia. Porque ele entendeu o chamado. E ele não quer ficar parado no tempo. Ele está tentando remir o tempo dele positivamente. Vai passar por um processo. Vai ser apertado. Eu vou fazer questão de apertar ele. Então, valorizar todas as nossas oportunidades, valorizar nosso tempo, buscar sabedoria e investimento que surgirão em semeaduras que frutificarão para o reino de Deus. Isso é muito. É uma alma que está sendo perdida. E você pode pegar seu telefone e pode ser um instrumento de Deus naquele momento. Mas você está tão preocupado com o jogo de futebol. Você está tão preocupado com o grupo de aposta. Você está tão preocupado em responder o Zap, ou o Face, ou seja lá o aplicativo social que você tem. E você está investindo seu tempo em algo que a traça come, a ferrugem corrói, e o ladrão rouba. Redimir o tempo para dias difíceis é focar a tua vida em falar do amor de Deus para quem precisa. Ter uma visão de reino onde cada minuto, cada oportunidade, cada atitude tua, cada ação é e deve ser valorizada no mundo natural. Escute. Porque quando eu entendo isso e vivo isso no mundo natural, eu estou movendo o mundo espiritual. Se você está alinhado com aquilo que Deus tem trazido, você está começando a entender que os dias maus não vão ser o que você pensa. E vendo, percebendo a importância disso, nós não podemos deixar de nos atentarmos para o final do versículo. Porquanto os dias são maus. A gente precisa entender o contexto. A gente precisa entender por que Paulo está escrevendo isso. Entender dias maus é compreender o contexto da época e trazer isso para os nossos dias, e entender os nossos dias, e compreender o que seria um dia mau para mim e para você. Nós abordamos que desistir não é a melhor opção. Nós falamos de dias de despertamento, e hoje eu quero que você saia daqui com um conceito diferente sobre se preparar para dias maus. O que seria dia mau, pastor? Como estar preparado para determinados dias? Um dia mau pode se tornar
um dia mau? A partir do capítulo 6, desse desdobramento, dessa preparação de uma carta apontada para uma igreja, que depois seria teologicamente reconhecida como a estrutura base da igreja cristã. A partir do capítulo 6, Paulo começa a dissertar de uma forma muito sábia, uma sabedoria muito grande. Paulo vai começar a falar sobre a estrutura social, e ele vai começar a apontar para pais, para filhos e pais. Ele vai mostrar, vai falar sobre servos e senhores. Ele vai trazer um desdobramento de toda a estrutura relacional social que movia ou que move, inclusive nossos dias. Como é que é a sua vida? Se você é casado, você tem uma esposa, pode ser que você tenha filhos. Os seus relacionamentos estão dentro da sua casa. Talvez você está casado, mas você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um filho, você tem um amigo, você tem um primo, você tem uma tia, tem uma avó. Culturalmente existe uma estrutura familiar. Essa cultura familiar, ela se relaciona com a sociedade, ou na escola, ou na faculdade, ou no trabalho, com seus vizinhos, com o corpo eclesiástico, aquilo que você diz que prega. Então, Paulo vai mostrar que existe um padrão em meio a esses relacionamentos, e dentro desses relacionamentos ele apronta para dias maus. Nós vamos ter dias bons, nós vamos ter dias maravilhosos. Em meio a esses relacionamentos teríamos dias bons, mas também teríamos dias maus. Ele traz um alinhamento na sociedade, como cada um deve se portar com padrões de Deus. E a partir do versículo 10, ele abre o entendimento e ele sai da questão social, ele sai da questão natural, e ele começa a apontar para mim e para você uma questão espiritual. Ele vai trazer um desdobramento de uma vida espiritual que é o reflexo daquilo que vivemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Sim, dias bons e dias maus, eles podem e devem ser instrumentalizados o tempo todo por nós, através do mover espiritual. Que a gente precisa entender, que a gente precisa compreender, para que a gente possa estar preparado para esse dia. Abre aí, Efésios 6. Eu vou ler do versículo 10 ao versículo 18. Mas hoje nós não vamos falar da armadura de Deus. Eu quero só tentar trazer para você aquilo que a gente precisa compreender como dia mau. Que talvez você está derrapando na sua vida, achando que a tua vida está uma lástima por alguns fatos. Isso não faz parte do dia mau. Quanto ao mais, depois ele trazer uma dissertação social, depois ele mostrar como nós devemos nos comportar, ele vai dizer: quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aqui tem a primeira palavra que eu gostaria que você prestasse atenção. Ele fala revestidos. Revestir é vestir em cima do que já está vestido. Aponta para algo que já foi, e você vai fazer de novo. Então, eu quero crer que você está vestido. Eu quero crer que você está vestido hoje, mas amanhã é um novo dia, e você precisa se revestir de novo. Você precisa vestir novamente. Ele lá na frente vai falar da vestidura da armadura de Deus. Tem gente com a roupa da semana passada. Tem gente vivendo com a roupa do ano passado. Tem gente tentando tocar a vida no mundo natural com experiências de 5 anos atrás.
O Senhor está falando para mim e para você: devemos nos vestir todos os dias, ou revestirmos todo o momento daquilo que Ele nos oferece, para entendermos e vencermos a cada dia. Revestirmos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então, ele vai dizer que eu tenho que me vestir ou revestir, vestir novamente aquilo que eu preciso para enfrentar um novo dia, que ele agora está dizendo que é um mau dia. Talvez você teve um bom dia, amanhã talvez você acorde e algumas coisas que não estavam no teu plano começam a acontecer. Um mau dia. E como é que você está vestido? Com a roupa de ontem? Relaxadão. Ontem o dia foi bom. Ontem talvez estava tão bom, você tirou o capacete da salvação e deixou ele encostado. O dia foi tão maravilhoso que você tirou o escudo e encostou no barril. Você não estava precisando lutar com ninguém. E aí você pode continuar com as sandálias da pregação do Evangelho, com o cinturão. Ontem você não precisou de nada. Um dia foi light. Só que hoje é um outro dia. E a luz espiritual aconteceu, só que você esqueceu de se vestir, né? Ou de se revestir. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos, vestindo-vos. Ele insiste em falar para você se levantar onde você está e botar a roupa que você precisa para continuar a sua caminhada. Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu gostaria de ressaltar algumas questões que a gente vai tentar trazer para você aqui essa noite. Eu creio que isso vai fazer diferença na sua vida. Ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Vir para a igreja não me isenta de dias difíceis, dias maus. Você está pensando que é a dor de cabeça que você teve? Inicialmente nós vamos compreender que dia mau é ter a devida leitura do que realmente é bom e o que realmente é ruim. Nem tudo que se diz bom pelo prisma do mundo é bom. Nem tudo que o mundo diz que é ruim é ruim. Por isso que eu falei sobre conceitos.
Os nossos conceitos precisam ser estabelecidos para compreendermos o que a Bíblia vai chamar de amar. Depois de a gente esclarecer, deixar claro que a gente precisa resistir a essas tentações que talvez vão sobrevir sobre o nosso dia mal, ele nos admoesta que nós possamos nos revestir de toda a armadura. Eu já ouvi Vinícius ali, conversei com ele aqui atrás e falei algumas coisas para ele. Falei: Vinícius, não para, avança, não para, está difícil, não para, persevera, persiste. A pastora Sônia pregou quarta-feira sobre isso. Não se deixa bater pelas dificuldades da vida. Manter a vestimenta, o revestimento é de suma importância para que nós possamos passar incólumes a essas adversidades, para depois de fazermos tudo o que deve ser feito, permanecermos firmes em Cristo. O problema é que a gente associa algumas questões da nossa vida a dia mal, e às vezes não tem nada a ver com o dia mal. Às vezes a gente acha que algumas coisas são boas, mas não tem nada a ver com bom. É certo que o dia mal vai chegar. Para mim, para você, o dia mal chega para todos aqueles, inclusive aqueles que confessam Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Não por castigo, escute, não por castigo ou por correção. Tem gente que colocou Deus como um cara ruim pra caramba. Deus vai te castigar, hein? Deus vai pesar a mão sobre você, hein? Não por castigo ou por correção, mas para que a minha e a sua fé seja fortalecida em meio à nossa caminhada. Eu lembrei agora do Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. A forma como eu trago o meu dia faz toda a diferença. 1 Pedro 7, ele vai dizer assim: não precisa colocar não, se você quiser colocar, pode colocar. Para que a prova da nossa fé é muito mais preciosa do que ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Dia mal, ele existe para consolidar você nele. Você sabe quem você é em Cristo? Todas as coisas cooperam. Então você precisa identificar o que é dia mal, o que é dia ruim e o que é dia bom. Você precisa aprender a entender a cada mover desse cosmos em favor daquilo que Deus tem para nós. Mas o que vem a ser no dia mal, que tantos temem? Para muitos o dia mal é um dia de luta, não é mesmo? Pô, hoje foi difícil pra caramba. Hoje foi um dia difícil demais. Tudo que eu tentei fazer parece que não estava certo. É um dia de frustração. É um dia de perplexidade. É o dia em que o inesperado acontece com você. Vamos lá. Você acorda, toma café. Quando você chega no seu carro, o pneu está furado. O que você pensa? De verdade. Meu Deus do céu, logo cedo. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Os motoristas estão todos assim. Pô, logo cedo. Você está olhando o fato como olhos naturais.
Isso não tem nada a ver com um dia mau. Isso não é um dia mau. Talvez seja um livramento que Deus está te dando para tu não bater na esquina lá na frente. Você está achando que é dia mau? Isso não tem nada a ver com dia mau, não. O dia mau de Paulo aqui é outro. Eu vou apertar você um pouquinho mais na frente. O dia mau vai muito além da luta natural. Vai muito além do dia a dia. O dia mau é a composição de fatos e acontecimentos que irão comprovar ou provar a tua fé. Quando o dia mau chega, nós precisamos perseverar e resistir em nossa fé em Cristo. Olha só, o processo que você está vivendo com Deus não tem a ver com um dia mau. Se você pensa assim, você está fora daquilo que Deus tem para a igreja, irmão. Vamos lá. Se Deus tem um processo com você, em que você está patinando, Ele vai passar você de nível? Não. Aí você fica derrapando ali e diz que é um dia ruim. Diz que é um dia mau? Não. Esse processo de aprovação ou reprovação faz parte do seu processo e da sua crescente em Deus. Isso não tem nada a ver com um dia mau. Isso tem a ver com o teu posicionamento em Cristo. Comer algo que está contaminado, depois ficar lá no vaso sanitário, não tem nada a ver com o dia mau. Você comeu uma porcaria, irmão. Não ser coerente com as suas contas e gastar mais do que você ganha, não tem nada a ver com o dia mau, irmão. Vão bater na tua porta te cobrando. Isso não tem nada a ver com o dia mau. Isso é escolha. Isso é semeadura. A gente não está falando aqui de passar mal, de ter dor de cabeça, ter uma doença. A gente não está falando de um acidente de carro. A gente não está falando de uma adversidade financeira. Isso faz parte da nossa vida. Isso não tem nada a ver com o dia mal, não. Não está falando de desemprego. Questões que podem acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Sabemos que essas questões são ruins, é óbvio. Ficar desempregado é ruim. Ficar com uma doença é ruim. Bater o carro é ruim. Mas dia mau é algo muito além dessas questões. E você está sendo parado para algo que você está dizendo que é um dia mau na sua vida. A gente precisa compreender, irmão, e a gente tem que ter leitura de quem nós somos e de onde nós estamos. Cadê a Rebeca? Ali atrás. Estava falando com a Rebeca sobre um assunto aqui. Ela estava conversando comigo. Eu estava falando para a Rebeca, a gente tem que pegar o que a gente tem. E a gente tem que ver aquilo que a gente tem. E mediante aquilo que a gente pode, a gente tem que estabelecer algumas questões. E tudo isso vai em oração. E as orientações que o Espírito vai nos dar, a gente vai agir mediante aquilo que o Espírito vai apontar para a gente. E aí eu vou ter escolha de fazer isso ou fazer aquilo. Eu dei exemplo para ela do Felipe. Cadê o Felipe, meu filho? Deu exemplo do Felipe. O Felipe é estagiário lá da faculdade lá. Ele era estagiário, ele fazia a faculdade de Souza Marques e ele começou a estagiar no laboratório. E o Felipe é inteligente pra caramba, cara. O Felipe é demais, ele é muito inteligente.
Chegou lá, começou a se desenvolver, daqui a pouco estava fazendo quase tudo dentro do laboratório. Era um cuidão na mão da mulher. Faltava um, Felipe, cobre ali. Faltava o outro, cobre lá. O Felipe foi aprendendo tudo, foi fazendo tudo. Só que o garoto, fora da presença de Deus, com a cabecinha dele toda virada, a mulher começou a enrolar ele. Ele começou a fazer corpo mole. Ele falou: chega aqui. Isso não é a atitude de quem conhece o Evangelho e quem tem postura com Deus. O que está acontecendo? O que está de corpo mole? O que está faltando? Ela não me valoriza, ela não me dá atenção. Ela me fez promessa e não está cumprindo. A tua postura como homem, a tua postura como quem tem caráter e a tua postura como cristão deve ser o seguinte: chama ela e conversa. Olha só, você me prometeu isso, assim. Ela tinha prometido para ele que tinha uma mulher grávida, e quando aquela mulher saísse para ganhar neném, ela ia efetivar ele e assinar a carteira dele. A mulher saiu e ela não fez isso. Eu falei: você vai procurar ela, você vai explicar para ela aquilo que ela prometeu e que ela não cumpriu, e você vai dar o direito para ela de efetivar você ou ela te mandar embora, ou deixar você escolher o que você quer na sua vida. Ele: tá bom, pai. Dia seguinte ele procurou a mulher e falou assim: olha só, fulana, você me prometeu isso aconteceu, você não cumpriu. Felipe, infelizmente eu não vou poder fazer nada por você. O que eu possa fazer, eu já estou fazendo. Ele falou assim: então tá bom, então eu vou embora. Acabou isso. Ele tomou uma posição e ele saiu. Ele podia ficar lá se corroendo, dizendo que era um dia mau. Ele podia ficar lá lamentando, lambendo ferida, achando que a vida dele era a pior desse planeta. Postura, posicionamento é a forma que nós precisamos ter de viver as nossas vidas. O que você está dizendo que é dia mau? Talvez seja a falta de posicionamento da sua parte, de você enfrentar a sua verdade e resolver ela de forma coerente e cristã, com o caráter de Cristo. Isso não tem nada a ver com dia mau. A gente vai ver o que a Bíblia chama de dia mau. Então, como eu digo, a gente está falando de dor de cabeça, a gente está falando de uma doença, um acidente, de uma adversidade financeira. O dia mau é um tempo, e não um dia, um tempo de 24 horas. É um tempo de peregrinação no deserto, de algo que nós como igreja vamos ter que enfrentar. Onde a gente só vai ter a coluna de fogo e a nuvem nos guardando. Isso é dia mau. É depender única e exclusivamente dos benefícios daquele que nos guia e nos conduz e nos leva a passar por um deserto. Entender dia mau é estar pronto para passar isso. Não são fatos aleatórios que acontecem na minha e na sua vida. Você semeia mal e depois vem falar que você está vivendo um dia mal. Tinha vergonha na cara. Tinha que ter pensado lá atrás antes de fazer o que você fez. Hoje você está colhendo fruto daquilo que você semeou. E o teu dia está ruim, não é por causa que alguém está se levantando contra você. Escuta só, não está escrito aqui. Até isso Deus tem misericórdia. Você pode, em meio à sua caminhada, fazer uma escolha errada. Mas essa escolha errada é fruto de um erro. Algo que fugiu do teu controle e aconteceu. Deus vai olhar para você e vai ter misericórdia de você, porque Ele conhece teu coração com intenção. Ontem eu e o William estavam na loja lá, tem um rapaz, o cara é trabalhador, gente boa, o cara é inteligente e tal, só que ele tem um rio de problema na casa dele. Conhece muita Bíblia. Só que quando o bagulho na casa dele fica muito doido, o que ele faz? Tampa na poeira. Chega na loja lá, doido. Aí ele chegou lá ontem muito doido. E quando ele
chega lá, a gente já até sabe, ele vem lá de fora, falando alto pra caramba. O William estava lá, o William já olhou para ele, já olhou para mim, a gente já sabia do que se tratava. E aí começou a falar um monte de coisa, daqui a pouco ele foi falar que a culpa era de Deus. Pediu. O caldo trouxe para ele. Mas eu falei para ele, falei, querido, pelo amor de Deus, você está querendo colocar culpa em Deus nas questões que você semeia? Aí eu fiz uma pergunta para ele, porque ele falou que foi para o prostíbulo, passou lá, gastou R$2.000 no prostíbulo. Eu falei, querido, deixa eu fazer uma pergunta para você. O Espírito Santo fez com você igual ele fez com Jesus? Pegou você para levar você lá no deserto? Foi ele que levou você lá? Não. Eu falei, a patinha de quem foi lá? As perninhas de quem? Foi a minha. Foi o Espírito que pegou a orelha e... Não. Eu comecei a destrinchar tudo aquilo com outras palavras, né? Eu falei, então, deixa de ser cara de pau. Você está colhendo agora o fruto da tua semeadura, porque eu creio que Deus me dá força para vencer todas elas. E eu falei isso para ele. Falei, fulano, você é um cara inteligente pra caramba, é trabalhador. Você pode dizer não para tudo que está batendo a tua porta, e depois você não vem aqui falar que foi culpa de Deus. Então, o dia mau não é um dia, não é um tempo, não é um fato, não é uma ocasião. É um tempo de peregrinação no deserto, onde Deus está comigo. Ele está me conduzindo. Eu tenho a coluna, eu tenho a nuvem. É um tempo quando a minha fé vai ser edificada. A minha fé vai ser provada mediante aos fatos que eu estou vivendo. Lembre-se aqui na mensagem: o diabo vai parar de tentar atacar você? Não, varão. Não, varão. O diabo vai continuar tentando você lá, batendo na tua porta, dia após dia, botando exatamente na tua frente aquilo que mais você gosta. É um tempo que a nossa fé vai ser provada para aquilo que temos em nosso coração se exponha. O dia mau foi experimentado por Jó. E aí você vai começar a entender o que é dia mau. O que é que Jó passa? O que acontece com Jó? Um cara que tinha uma vida de lisura, um cara que se sacrificava a Deus, e não é o Deus hebreu, tá? Teologicamente, o texto de Jó é antes de Moisés. Mas ele já esperava e já sacrificava um Deus maior que ele. Alguém que ele entendia que tinha todo o poder e autoridade. Ele sacrificava o Deus em prol dos filhos, antes que os filhos pecassem. O cara tinha leitura de vida relacional com Deus. E o texto vai dizer que a família dele é destruída, os seus bens são destruídos, a saúde dele fica por um fio. Mas durante todo o período que ele passa por esse deserto, esse dia tão mau, tão terrível, a sua fé é fortalecida e ele declara exatamente isso. Jó 13,15: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó sabia a quem ele servia. Jó sabia tudo que ele estava vivendo. Será que nós estamos preparados para o dia mau?
Ou você está sendo sacudido por pequenos problemas? Sabe o que eu penso às vezes? E é só pensamento. Que o diabo olha para mim e diz assim: essa besteirinha aqui é o suficiente. Eu nem preciso dar um dia ruim para ele, um dia mau. Só esse aqui, ó, é o suficiente. Tu foi procurar teu pai, né? Tu não encontrou. Não é um dia mau. É uma semeadura na tua perseverança e na sua fé, para você não desistir e continuar esse processo. Talvez ele pudesse pensar assim: é o diabo que se levantou contra mim. Pode ser. Mas se eu leio isso como um dia de perseverança e de não desistência, eu posso construir algo melhor na minha vida. Será que nós estamos prontos para o verdadeiro dia mau? O dia mau foi experimentado por Daniel. A lei foi decretada. Daniel não se submete à lei. E ele é lançado à condenação. Seu dia mau culminou quando ele é lançado numa cova cheia de leões famintos. Ele não nega a sua fé. Jó não nega a sua fé. Daniel não nega a sua fé. Sabe o que é dia mau? É o confronto daquilo que você crê em Deus, que vai desestruturar você do seu relacionamento eterno com Ele. É diferente, irmão, de palavras proferidas, atitudes, ações das nossas partes, mal pensadas, que geram desdobramentos péssimos, e depois a gente quer dizer que é batalha espiritual, o inimigo está se levantando. Ele pode até se utilizar dessas besteiras que você faz. Sabe quem experimentou o dia mau? Sadraque, Mesaque e Abednego. O bagulho foi tão doido que o cara falou assim: ó, tá quente? Aquece 7 vezes mais. Quer que o negócio ficar bem quente. E aí? Vai negar ou não vai? Não. E agora me veio uma canção. Toda vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Sadraque, Mesaque e Abednego estão sendo confrontados na confiança e na fé que eles têm em Deus, e você está chorando por causa de coisa desse tamanho. Nega ou morre? Negar ou não negar, não. Se eles não se dobrassem, não se curvassem a Nabucodonosor, o rei babilônico, seriam lançados na fornalha de fogo, como diz o texto. No que culminou o posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram lançados na fornalha de fogo, 7 vezes mais quente. O negócio estava tão quente, irmão, que o texto diz que o cara que lançou eles foi queimado aqui de fora. Dá para imaginar? Às vezes a gente faz pizza lá em casa, quando taca muito fogo, até para chegar perto do negócio é quente. O negócio estava tão quente que o cara que lançou Sadraque, Mesaque e Abednego morre queimado do lado de fora.
mas eles permanecem firmes. Segura aí, Deus. Só veremos a manifestação da glória de Deus, só veremos o quarto homem da fornalha, quando suportarmos o dia mau como ele é. Não negue sua fé, não negocie o seu relacionamento de intimidade com Deus por questões pequenas. Não faça isso. O dia mau não bateu a sua porta ainda. Isso que acontece no teu dia a dia é coisa pequena. Algumas coisas são semeaduras suas, algumas coisas são semeaduras dos outros que respiram em você. Isso não é dia mau, irmão. E temos tantos outros que passaram um dia mau. Elias, Josué, Davi, Jeremias, Josafá, discípulos que foram martirizados pelo Evangelho. Depois procura aí a lista de como morreram os discípulos de Cristo. Teve gente que foi cerrado ao meio, teve gente que foi crucificado de cabeça para baixo, teve gente que foi decapitado. O apóstolo Paulo, isso não está na Bíblia, mas está nos históricos. O apóstolo Paulo foi lançado dentro de um barril cheio de óleo fervente. Os historiadores dizem que ele cai dentro do óleo, ele é lançado, ele é retirado dentro do óleo e ele não sofre nada. Agora não lembro se é Paulo ou é João. Acho que foi João. Depois ele é lançado para Pátima. Foi João. Temos verdadeiramente vivido um dia mau? A gente ainda não experimentou este dia na nossa vida. A gente ainda, aqui no Ocidente, a gente não sabe o que é um dia mau. Você sabia que tem irmãos perdendo a vida agora no Oriente Médio? Você sabia que tem uma lista de igreja perseguida? Países que são perseguidos e as pessoas estão sendo mortas por causa do Evangelho. Tem gente sendo expulso de casa, tem gente tendo a família separada, pai de um lado, mãe para o outro, filho para o outro. Lá na China, no Jinping, os caras estão sendo muito perseguidos, irmão. A gente não sabe porque é proibido sair informação de lá. Gente morrendo, gente passando por um tipo de lavagem cerebral para adorar o Xi Jinping e não professar mais a fé em Cristo. Isso é dia mau. Isso está acontecendo hoje. E você está aí se olhando. Está sendo perseguido, que é ruim. Não conhecemos ainda o que é sofrer pela causa do Evangelho. Não sabemos o que é passar dias e dias sem comida para alimentar nossos filhos, porque a gente não vai abrir mão de falar que somos de Cristo. Lá, o governo controla tudo, inclusive a fé das pessoas. E quem não abre mão de professar a fé em Cristo Jesus está tendo a sua alimentação retirada de dentro de casa. Porque o governo controla tudo. O socialismo e o comunismo trabalham assim. Depois você pesquisa um pouco aí, eu vou entrar em política. Isso está acontecendo lá hoje. A foto dele tem que estar no ponto mais alto da casa. E as pessoas têm que dar reverência a ele. Nós sabemos o que é dormir ouvindo bombas explodindo perto da gente. A gente está dando uns tirinhos aí, né? Então, desesperado. A gente
gente não sabe o que é ver um amigo ser fuzilado num pelotão. Gente perdendo a vida em amor ou em prol de Cristo. Isso é de amar. É disso que Paulo está falando. Hoje em dia qualquer populaçãozinha faz parte da listagem do dia mal das pessoas. Já entra na lista de dia mal. Ele confunde o dia de prova ou o dia de tentação a um dia mal. Irmão, prova e tentação não tem nada a ver com o dia mal. Tentação é aquilo que o inimigo está tentando fazer você escorregar e cair do reino. E prova é aquilo que Deus está tentando levar você a viver para você ser aprovado e subir mais um degrau. Isso não faz parte do dia mal. Isso faz parte de uma construção de vida discipular e de fé na tua vida. As pessoas confundem o dia de prova e tentação com o dia mau. Caso não consigamos passar por dias como o que vivemos hoje, que são dias difíceis. Se a gente não consegue viver um dia difícil como o dia de hoje, como você vai se comportar quando o verdadeiro dia mau chegar na sua casa? O Isaac no dia mau, a mãe não deixa ele em paz. O pai fica colocando capricho nele. A primeira se joga no chão. No dia mau. Não, irmão, está sendo conduzido pelo pai e pela mãe, que está querendo o melhor para ele. Pergunta: se você está tendo dificuldade para enfrentar as adversidades da vida natural, o que você vai fazer com a sua vida quando o dia mal bater a sua porta de verdade? É para você pensar nisso. É certo, irmãos, que enfermidades são ruins. É difícil ter um resultado de uma doença incurável. A gente não está menosprezando isso. Quando chega a notícia que você está com uma doença brava ou com alguém da sua família que está com uma doença ruim, a gente não está falando aqui que quando há uma morte de alguém da sua família bate a sua porta, que isso é uma coisa maravilhosa. A gente não está falando isso. A gente está falando de dificuldades que atacam a nossa estrutura e os nossos filhos se perdem em meio à caminhada. Não estou falando disso, não estou falando que isso é ruim. Eu não estou falando que isso é uma coisa boa, nada disso. Eu tive uma dificuldade danada de trazer meus filhos de volta. Eu sei o que eu passei para trazer meus filhos de volta. Foi difícil, foi trabalhoso, mas não foi um dia mau. Foi semeaduras que eu fiz. Foi semeaduras que minha esposa fez. Foi falta de vigilância da nossa parte. Foi falta de vigilância da parte deles em dado momento. Porque eles sabiam o Evangelho, foram nascidos e criados no Evangelho. Sabiam que não podiam ou não deviam fazer determinadas coisas que fizeram. Aí a conta chegou. E eu vou dizer que foi um dia mau. Foi ruim. Foi péssimo. Não precisávamos ter passado isso. Não precisávamos ter comido esse fruto. Mas isso não é o dia mau. Uma cidade, uma nação que sofre um problema de ordem de natureza, onde pessoas morrem, Covid, horrível isso. 11 de setembro, horrível aquilo, marcou a história do mundo. Mas Paulo está falando algo que vai além desse tipo de acontecimento.
O dia mau é um tempo de trevas, gente. É um tempo de impiedade onde o profano tenta misturar com aquilo que é santo. Isso é dia mau. É trazer para mim e para você uma leitura ou introduzir no seio da igreja aquilo que não é de Deus. Paulo está falando de algo que nós precisamos compreender e nos prepararmos para não sermos alvejados por questões que vão destruir a nossa eternidade. Você está entendendo o que é dia mau? Dia mau não é um problema que está na sua casa, batendo na tua porta. Dia mau é aquilo que vai interferir a tua vida para a eternidade. Isso é dia mau. É um tempo de impiedade. É um tempo de dificuldade, onde vai transformar a tua vida santa numa miséria. O tempo de trevas é um tempo onde o posicionamento pela santidade pelo Senhor vai ser requerido. Eu vou repetir. O dia mau é onde a tua santidade vai ser requerida para você não ser alvejado pelo dia mau. Você vai ter que ter um posicionamento de não se curvar ou se dobrar mediante a tudo aquilo que eu quero que você faça. Tem um cara lá perto da loja lá que ele rouba o bacalhau da cadeia. Ele trabalha na cadeia, ele rouba lá o bacalhau na cadeia. E ele leva lá, às vezes, para os caras lá na concessionária lá e oferece lá um bacalhau bonito, preço de banana. Ele sabe, né? Esse negócio por 150 reais, o cara vendendo por 50, tem uma coisa errada, né? Bacalhau cai do céu? Não cai do céu, né? Você sabe, né? Aí, por algumas vezes ele foi lá e me ofereceu o bacalhau. E eu falei, pode fazer uma pergunta, querido? Pode. Qual é a procedência desse bacalhau? Aí ele falou, ó cara boa. Não, eu trabalho na cadeia e tal, mas às vezes eu consigo dividir uma caixinha ou outra. Ele faz o nosso corre, né, irmão? Aí eu falei para ele, querido, olha só. Não me interessa, não compactuo com isso. Aí já tinha um tempo que ele não ia lá na loja. Esqueceu. Ele foi lá, sexta-feira, com um pacotinho, um bacalhau bonito. Aí ele fez assim. Sabe quando é que o diabo vai começar na sua vida? Quando você deixar de usar a armadura de Deus. Quando você for permissivo para algumas questões que vão tirar a centralidade relacional que você tem que ter em Cristo. Salomão alertou aos jovens dizendo em Eclesiastes 12:1: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, os maus dias, e cheguem os anos nos quais venhas a dizer: não tenho nele contentamento. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: que quando a gente é novinho, presta atenção aqui, quando a gente é novinho, tudo é bom, né? Só que tudo aquilo que a gente está, presta atenção aqui, irmão, tem muito movimento aí atrás, tem muita gente aí atrás se movimentando. A juventude é uma maravilha. É na juventude que a gente consegue alcançar grandes coisas. Mas se a gente não for vigilante naquilo que a gente vive, naquilo que a gente faz, o texto vai dizer que lá na frente a gente não vai ter força para superar. Está na hora de você acordar, de você se posicionar como quem quer vida com Deus. Quem quer ser revestido com a totalidade do poder daquilo que Ele oferece para mim e para você.
porque o dia mau vai chegar. Jeremias profetizou dizendo em Isaías 60, de 1 a 2. Não, aqui está errado. Não foi Jeremias, eu escrevi errado. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. O dia mau vai chegar, mas se você estiver posicionado, Ele vai resguardar você do dia mau. Tira o Jeremias, esquece dele. O dia mau tem chegado para muitos, e chegará para mim e para você também. E será um dia de posicionamento diante do mundo natural e do mundo espiritual, onde verdadeiramente a nossa luta vai ser travada e a gente vai ser confrontado. Estamos preparados? Fica de pé. Nós estamos preparados para viver dias maus de verdade. A gente está preparado para não murmurar. Você murmura por dias convencionais. Você reclama do dia a dia do teu cotidiano. Será que a gente está pronto para não negar o Senhor Jesus? Nós estamos preparados para não nos misturarmos com a sujeira desse mundo? Escuta o que eu vou te dizer: pouco me importa o tempo de evangelho que você tem. O mesmo Espírito que guarda aquele que tem muito tempo e guarda para o novinho também. A questão é a sintonia que eu e você precisamos ter para tudo aquilo que Deus tem nos oferecido. Estamos prontos para morrer pela causa. A gente precisa se preparar melhor. Como isso, pastor? Como é que a gente vai se preparar melhor? Eu vou dizer para você na próxima mensagem. A gente vai pregar sobre o revestimento daquilo que precisamos ter para podermos entender que essas coisinhas que estão acontecendo com a gente é nada perto daquilo que vai ser requerido de nós um dia. Amém? Tem louvor?
E aí no versículo 5 eles dizem assim: então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Eu quero orar. Eu não quero orar por você. Eu quero orar por nós. Eu quero orar para a igreja que precisa entender quem ela é, a identidade que ela deve ter em Cristo, para que ela possa, unânime, consolidar aquilo que ela entende como relacionamento com Deus, para que ela possa estar pronta a avançar em meio ao dia mau, aquilo que talvez um dia possamos viver, aquilo que vai tentar desestruturar a fé cristã que está em mim e em você, de forma coletiva ou de forma pessoal. Porque assim como pregamos na semana passada, se você estiver sendo alvejado, uma parte da coletividade vai ser ferida. Então, construir fé de forma pessoal é construir fé em forma coletiva. Consolidar a fé coletivamente é manter a unidade da igreja. Eu quero orar por nós. Eu não vou chamar ninguém vir aqui na frente. Essa mensagem é para que nós possamos entender que as adversidades, os problemas, as dificuldades, as tentações ou as provações diárias, elas estão aí para que nós possamos enfrentá-las e vencê-las. Mas a construção da nossa fé, ela tem uma importância superior a tudo isso. É não negar a Deus, é não negar a Cristo, é superar as nossas dificuldades, as nossas debilidades relacionais, para que através da convicção que devemos ter em Cristo, possamos manter a nossa fé inabalável para dias maus. Eu posso orar? Se você entende que você precisa alinhar a sua vida, você precisa minimizar o preço, minimizar o valor que você tem enfrentado, que você entendeu hoje que não é um dia mau, é um problema que pode ser vencido com um pouco de sabedoria, é um problema que pode ser vencido com a busca da orientação do Espírito Santo. Isso não é um dia mau. Mas se você entende que hoje você tem sido provado, que a sua fé tem sido arranhada por circunstância que está tentando te derrubar, coloca a mão no teu peito aí, olhos fechados e cabeças curvadas. Coloca a mão no teu peito para que o Espírito Santo venha esclarecer a você, para que você venha ser um vencedor, para que toda vez que a tua fé seja provada, você possa ser um vencedor, e que você possa crescer um pouco mais. O Espírito Santo de Deus, que te resgatou das trevas, Ele vai conduzir você a um caminho crescente relacional com Ele, para que você venha vencer os dias maus, aquilo que tem tentado derrubar você, tem tentado instaurar incredulidade no seu coração. Que essa noite toda a incredulidade seja jogada por terra em nome de Jesus. Que nós possamos compreender os dias são para nós a instrumentalidade de uma vida relacional de intimidade com o Espírito Santo. E a cada dia terminado nós possamos colocar mais um tijolinho na nossa fé. Que possamos fortalecer e fortificar a nossa caminhada em Cristo, em nome de Jesus. Joga a murmuração por terra, joga o medo, joga a tristeza, tira tudo isso da sua vida. Enalteça o nome de Deus através das suas escolhas e das suas convicções. Construa uma vida de intimidade e de profundidade com Ele. Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti nessa noite.
Espírito Santo nos capacita a avançar em meio a tudo aquilo que temos vivido, nos ajuda a remir o tempo, e que nós possamos, através dessa profundidade de investimento relacional contigo, possamos estar aptos a vencer dias difíceis que tentam fazer com que nós saiamos do foco, que é servir o teu Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Depois a mão do Senhor. Para que nós possamos ter comunhão entre nós, para que nós possamos estar próximos uns dos outros e para que possamos cuidar uns dos outros. Então, se você não está numa célula, você está fora daquilo que Deus tem estabelecido para nós nesse lugar. Se você está trabalhando, eu vou entender. Se você está no horário de trabalho, você vai compreender. Agora, se você está em casa vendo novela, querido, querida. Quarta-feira, 19h30. Nós temos o nosso culto de louvor e adoração, bênção. Deus tem abençoado e usado as pessoas nas quartas-feiras. Quinta-feira nós temos a nossa zeladoria. Teve zeladoria essa quinta-feira agora? Não teve? Presta atenção nisso. A gente teve ontem. A gente está estabelecendo quinta-feira, mas às vezes a zeladoria passa para outro dia mediante a necessidade da igreja, tá bom? Se você deseja fazer parte do departamento e deseja ajudar na zeladoria, procure o Mateus, tá? Mateus e o nome da esposa dele é Natália. Procure o Mateus e a Natália, ele vai dizer lá para você como é que isso funciona e vai incluir você nesse movimento aí, tá bom? Seria muito legal. Dia 22/7. Nós vamos ter o nosso jantar de casais, é sábado que vem. O nosso tema é ouvindo a voz do meu amado. O nosso jantar vai ser às 18 horas. Eu queria dizer o seguinte: nós estamos fechando a inscrição hoje. Se você não se inscreveu ainda, não vai se inscrever mais. Porque nos últimos anos a gente deixou para fazer a inscrição aos 45 do segundo tempo, e é muito difícil. É ótimo. Essa é a pastora Sônia. Acho que eu vou levar o microfone para ela. Então, se você não fez inscrição e você está com um problema financeiro, me procura ainda hoje, eu procuro o Rodolfo. A gente dá um jeito de se inscrever. A gente vê o que consegue.
A gente arruma um jeito de você participar. E eu queria que vocês participassem. Não vai embora, não, eu quero conversar aí, eu vou conversar com vocês dois. Tá bom? Eu queria que vocês estivessem aqui sábado que vem, no jantar de casado. Fala. Pode, se você não participar, eu vou dar nem pau mesmo. Certo, Sara? Neles somente. Não, sim, apanha quem merece. Então, se você não fez inscrição, procura o Rodolfo agora no final do culto. Ah, mas eu não tenho dinheiro agora, não tem problema, fala com ele, a gente vai estudar um jeito. O importante é sentar aqui no sábado que vem, às 18 horas, para participar do nosso jantar. Dia 29/7, nós temos a nossa oração às 19 horas, também tem sido muito bacana. Leitura bíblica, nosso relógio de oração, está firme e forte. Não para não. Kids. Dia dos Pais. O nosso departamento infantil, irmãos, tem feito um trabalho muito legal. O teu filho não fica lá em cima fazendo a palavra cruzada nem joguinho da forca. Existe um cronograma de ensino no nosso departamento infantil. As nossas professoras se preparam para dar aula lá em cima do teu filho. Ele não está sendo enganado lá em cima com qualquer feito para você ficar tranquilo aqui, não. Ele está aprendendo a palavra de Deus do jeitinho dele, mas ele está aprendendo a palavra de Deus lá em cima. No Dia dos Pais, o departamento infantil está pedindo R$10 para que elas possam movimentar lá. Vai ter uma lembrancinha, vai ter um negocinho qualquer lá, eu não sei o que vai ser, mas eles se programam lá para fazer com que as crianças participem do Dia dos Pais. Amém? Mais algum recado? Quer falar alguma coisa, Rodolfo? Ainda do jantar? Está tranquilo? Então, se você quer fazer inscrição, procura o Rodolfo, me procura, que a gente vai tentar ver o que a gente consegue. E você não vai embora, não. Tá bom? Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Eu vou falar sobre isso agora. Você que está nos visitando, não fica constante, não está visitando hoje não, né? Bacana é visitante. Bacana é claro que eu fiz. É, né? Eu bato você para caramba também. Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós temos aprendido, Senhor, que o Senhor está ajustando os nossos passos aqui nesse lugar, para que como igreja a gente possa estar alinhado com tudo aquilo que o Senhor tem. O Senhor não vai buscar uma menina, o Senhor vai buscar uma noiva preparada. E nós estamos tentando levar esse grupo de pessoas a crescer e se ataviar para que aquele grande dia nós sejamos aprovados. Mas para que a gente venha a ser aprovado, a gente vai enfrentar dias difíceis, dias maus, onde a nossa fé vai ser provada, a gente vai ter que ter conduta de quem diz que te ama. A colocação do anel da aliança vai querer de nós um posicionamento definitivo na tua presença. Eu quero preparar essa igreja para isso, Senhor, para que a gente venha enfrentar o dia mau sem ser curvado, pronto e preparado, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida financeira. Abençoe os nossos irmãos, aqueles que trabalham por conta própria, aqueles que trabalham de autonomia, aqueles que são empresários. Abençoe o patrão daquele que é empregado aqui nessa casa. Prospera a vida desses caras. Abençoa, Senhor, o nosso país. Abençoa, Senhor, tudo aquilo que temos pedido como governo federal, estadual, municipal. Toca na mente desses homens, que nós possamos ser guiados por pessoas que entendem a importância de serviço. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso Pai, a comunhão, a consolação e a edificação do Espírito Santo de Deus possa estar sobre a minha e a sua vida hoje e sempre.